estamos no ar e vamos retomar nossa aula de domingo passado. Temos muitos pedidos de oração. Queremos apresentar agora, antes de começarmos a aula, a família da Dona Leda, né? O esposo faleceu essa tarde, família de um dos nossos irmãos aqui. E realmente os familiares que estão aqui, só o conforto do Espírito Santo, numa hora como essa, nós vamos clamar ao nosso Deus. Deus tem um propósito e Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, de tudo. Tudo está na mão dEle. Mas, como igreja, nós vamos proclamar nessa noite, então, e para qualquer pessoa que está nos ouvindo também, a Bíblia diz que a gente tem que apresentar ao Senhor, né, as nossas ansiedades, as coisas que estão no nosso coração, e cada um aqui também, nós estamos nessa carne, nesse mundo, sujeito a aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, não foi isso? Ele venceu o mundo, a gente vence também. Então vamos orar por essa família, vamos orar por cada um que está neste momento agora. Nosso Deus e Pai, o Teu Espírito é fiel, o Teu Espírito está presente em todos os lugares. E agora, Senhor, nós estamos invocando a Tua presença, Jesus glorioso. Tu és o confortador, ó Deus. A Tua igreja ora agora pela família da Dona Leda. Eles acabaram, Senhor, Tu sabes, de vir do cemitério, mas nós declaramos o Teu conforto, o Teu consolo sobre cada familiar, ó Deus. Derrama agora o bálsamo de Gileade. Ó Deus, glorificado seja o Teu nome, porque Tu és o Deus de vivos, Deus de mortos. E tudo está no Teu controle e na Tua economia. Abençoa, Senhor, a Dona Leda em especial, que durante anos, Senhor, tem acompanhado a vida dele com os filhos, netos, enfim. Move, Senhor, nós clamamos a Ti sobre esta família, Senhor, porque nós sabemos que algo maravilhoso nós já profetizamos naqueles que estão vivos. Algo vai acontecer para louvor e glória de Jesus. Abençoa qualquer pessoa que está neste momento enfrentando também dissabores, lutas, problemas de família, problemas de filhos com droga, com separação, ó Deus. Em nome de Jesus, sopra a vida sobre cada uma dessas situações. Obrigado a Deus, porque como Jesus disse, obrigado Pai, porque sempre Tu nos ouves. Abençoa cada aluno daqui, ó Deus. Abençoa a família, ó Deus. Abençoa os amigos, aqueles que estão nos ouvindo também aqui fora do Brasil, as igrejas dos Teus servos, as igrejas locais, sejam cheias do Teu Espírito. Oh Pai, obrigado, ó Pai, porque Tu tens um povo que sabe clamar a Ti. E clamamos porque Tu nos ouve e Tu respondes. Ó Pai, obrigado. Obrigado pela minha família, ó Deus. Meus filhos, meus netos. Abençoa com paz, com tranquilidade. Ó Deus, obrigado porque Tu és um Deus que ouve o Teu povo. Aleluia. Obrigado, ó Deus. Abre as portas de emprego, ó Deus, para que os Teus servos, Senhor, possam trabalhar não só por causa do dinheiro, mas para testificar, ser uma luz naquele lugar, ó Deus. Abre as portas, Senhor, para aqueles que estão agora, neste momento, procurando algo. Ó Deus, obrigado por essa aula agora, nessa noite. Nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor. E o Teu Espírito Santo é que convence. E, ó Deus, que cada um seja ricamente abençoado neste momento agora.
e que toda a honra, toda a glória pelos resultados pertençam a Jesus. Obrigado a Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos, que a revelação caia em boa terra, no coração que produziu 100 por 1. Ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Hebreus capítulo 10, versículo 22, hein? Amém? Amém? 22. Glória a Deus. O que passou, já passou. Vamos lá. Hebreus 10, a partir do 22. 39. Vamos chegar no 39 hoje, pela fé. Você sabe de uma coisa? O culpado são vocês mesmos. Você faz uma pergunta para aqui, puxa para lá e tal, e eu é que volto. Mas é bom porque a palavra de Deus é tão rica que uma coisa puxa a outra, né? E a gente está sempre pronto realmente para poder ser edificado. Mas vamos lá, versículo 22. Aproximemo-nos do Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos na prática hoje? É a presença viva de Deus. Não é o Deus apenas que está escrito aqui na palavra, que fez coisas no passado. Nós podemos nos aproximar do Deus vivo. Para quê? Como que eu posso me aproximar hoje do Deus vivo? É com coração sincero, é pelo meu espírito, é pelo seu espírito. A palavra de Deus é espírito. Então, isso tudo misturado, mesclado, faz com que a gente possa chegar ao Santo dos Santos. Vamos continuar. Com coração sincero, já falei, em plena certeza de fé, tendo o coração aspergido para purificá-lo de má consciência. Já falei para os irmãos, né? Nós temos que nos purificar o nosso coração, a nossa alma, a vontade, a emoção, a nossa mente. Do contrário, nós não vamos entrar na presença viva de Deus. Ou seja, a transformação tem que ser de dentro para fora. Porque logo em seguida diz o quê? Tendo o corpo lavado com água pura. Foi aqui que eu parei, não é isso? Ninguém disse amém. Só o Fábio, porque ele me disse hoje, pastor, a gente passa do 22. Olha só, eu falei para vocês na nossa última aula que o coração é um órgão que fica dentro do corpo, não é isso? Isso é óbvio, né? Mas o corpo é a parte exterior. Diz aqui que para a gente entrar na presença viva de Deus, nós temos que ter o nosso coração purificado, né? E o nosso corpo lavado com água pura. O que na Bíblia significa água? É a palavra de Deus, não é isso? Água. Jesus disse que do nosso interior iria sair o quê? Rios de água viva. Aqui fala de água pura. Ou seja, água é a própria palavra de Deus que se transforma em espírito e em verdade, ok? Mas a água pura aqui, por que é água pura? Isso é interessante. Porque a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é isso aqui, não é isso? É a minha Bíblia daqui e a sua Bíblia. Mas a água pura, eu creio que se refere com certeza à revelação da palavra escrita. Porque a palavra escrita da Bíblia, se não tiver uma revelação, porque isso aqui é água viva. Ela precisa da revelação para se transformar na palavra rema. Se você pegar no livro de Efésios, lá, depois que Paulo fala do capacete, da espada do Espírito, capacete da salvação, escudo da fé, não tem isso? Ele não faz essa analogia? No finalzinho ele diz assim: irmãos, orem por mim, para que no abrir da minha boca seja dado a palavra
Se você for lá, você vai achar lá no versículo, terminando o livro. E Paulo ali, a tradução daquela palavra ali não é o logos, porque isso aqui, a palavra escrita chama-se logos, no grego, logos. E a palavra que está escrito ali de Paulo, está escrito a palavra rema, que no abrir da minha boca me seja dado a palavra rema, que é uma palavra viva, revelada. É a palavra revelada em cima da palavra escrita. Era isso que Paulo queria, receber a revelação de Deus. Então, hoje em dia, porque, olha, até para dizer entrar no Santo dos Santos, eu preciso o quê? Da revelação de Deus para entender que é no meu espírito. Então, tendo o corpo lavado com água pura, ou seja, exteriormente, eu tenho que expressar a vida de Deus através da palavra que eu recebo no meu coração. Porque a boca fala o quê? Está cheio. Se o coração está cheio de humanidades, de filosofias, de religiosidade, você vai falar isso, não é verdade? Se está cheio de coisas humanas, não adianta falar de coisas espirituais. Por isso que a água, a purificação, é pela palavra viva. Ou seja, eu vou ser exteriormente, lembra o símbolo da palavra sincera? Quando o camarada lá naquela época de Jesus comprava um jarro de barro que era feito naquela época, não tinha plástico como agora. Então, às vezes quebrava. Então, para ele vender, ele botava, né, um pouquinho assim por fora e por dentro e tal. Então, o camarada olhava e parecia que estava, não, mas qualquer coisa ia rachar. Aí que veio a palavra sincero, ou seja, sinceridade, sem cera, eles botavam a cera. Por que é sinceridade? Uma pessoa sincera é aquela que, quando fala, ela fala do que está dentro. Porque é muito fácil eu chegar para você, ô Alexandre, eu te amo, ô amado, tudo bem e tal, isso, aquilo. Mas, se for da boca para fora, não é sincero. Por isso que eles sempre perguntavam, esse vaso tem cera ou não tem cera? Então, para entrar na presença viva de Deus, nós temos que ter o coração primeiro, as nossas emoções, os nossos sentimentos, lavado com a palavra viva. E uma vez que isso acontece, quando eu expor o meu corpo, que é a parte de fora, a expressão do que eu falo e do que eu vivo é igual ao que está dentro. Por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração, a parte de dentro, tá? Então, isso é muito importante. É a palavra viva de Deus. Bom, vamos continuar. Olha só. Guardemos firme a confissão. Confissão tem a ver com o quê? Confessa aí alguma coisa. Ninguém confessou. Porque a confissão precisa o quê? Falar, não é isso? Guardemos a confissão da o quê? Da esperança sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Que esperança é essa? Nós vamos ler, às vezes você tem que ler o que está antes, às vezes você tem que ler depois. Ok? Então, vamos continuar e depois você vai ver qual é essa esperança que está falando claríssimo mais adiante. Vamos continuar então. Olha só, parece que o assunto muda de um versículo para o outro. Já aconteceu isso na Bíblia, mas o assunto é um só. Você quer ver? E consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Espera aí, ali ele estava falando de entrar no Santo dos Santos, depois o coração aspergido, é a palavra viva, fala na esperança, guardar firme a confissão da esperança. Agora ele diz que eu tenho que considerar uns aos outros para estimular o amor
e as boas obras, não é isso? Espera aí, mas tem uma vírgula, não acabou ainda. O pensamento não acabou, certo? Diz o quê? Não deixando de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, ainda não acabou o assunto. Exortando, deixa eu botar essa palavra aqui, deixa eu tirar isso aqui. Hein? Reunir aí no meu é congregar. Né? Congregar. Ou reunir. Sobre o que fala isso? Vamos ver, vai dizendo aí. Congregar, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e quanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Nossa, quanta coisa tem aí, não tem? O que está falando? Quais são as coisas que Paulo está falando? Fazendo admoestações. Primeiro, estimular uns aos outros em amor, não deixando de reunir, como era costume de alguns. Pelo contrário, exortando uns aos outros, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Ponto. Que dia? O que ele está falando aqui? Ele diz... Você lembra o contexto que foi escrito esse livro? Por que foi escrito? Eu já falei isso aqui algumas vezes. O livro de Hebreus foi escrito a judeus que se converteram ao cristianismo. Nós temos que pegar primeiro o contexto do livro, ok? Antes de fazer uma aplicação para a gente hoje. Eles tinham se convertido, eram judeus que creram em Jesus, receberam a salvação pela fé, foram perdoados dos seus pecados e tal, e por causa, tiveram uma transformação autêntica. Por causa disso, os familiares estavam pressionando, dizendo, que negócio é esse de vocês irem à igreja e agora buscar esse Jesus e tal? Voltem para a velha religião judaica, para o judaísmo, com os nossos costumes, com as festas que a gente tem e tal, e... Como eles tinham uma experiência viva com Jesus, eles diziam, não, isso, aquilo. Aí, você vai ver pelo texto mais adiante, que os familiares, os pais começaram a pressionar mais ainda. Olha, porque muitos não estavam voltando, certo? Aí, o que eles falaram? Se você não voltar, eu não vou deixar minha herança para você. Tu imagina um pai falar isso para o filho? Né? Se você... E alguns foram pior ainda, chegaram a colocar eles na prisão, para impedir que eles fossem à igreja. Porque diz aqui, você viu? Estimular uns aos outros em amor, não é isso? Não deixar de se congregar. Então, alguns pela pressão estavam em cima do muro. Eu volto para o judaísmo ou continuo na igreja, continuo com Jesus? Era uma decisão difícil. Por isso ele disse, olha... Não deixem de reunir como era costume de alguns. Alguns até aceitaram com gratidão, iam até para a prisão. Eu disse, mas eu não vou abrir mão da igreja e não vou abrir mão de Jesus. Era uma situação difícil. Muito bem. Deixa eu continuar um pouquinho, depois eu vou voltar um pouco. E tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Olha só. Que dia é esse aqui que se aproxima? Hein? O dia do julgamento? Como é que você chegou a essa conclusão? Você leu mais adiante ou... O dia está maiúsculo. Quer dizer que você só entendeu porque o dia... Porque eu falei uma vez que o dia maiúsculo é a volta de Jesus. É só por isso. Não foi por entendimento não, né? Por quê? É o dia da vinda de Cristo que vai coincidir primeiramente com... Ei, peraí. O que que... Você está entendendo a linha de raciocínio? Não. Pois é, tem que ter revelação. Porque olha só, você vai dizer, poxa, vamos entrar no Santo dos Santos, lava o corpo, o coração purificado e tal, de repente, opa, vamos falar mais alguma coisa? Não, de repente ele diz...
Tem a confissão da esperança e de repente não deixa de se congregar. É muita informação, mas é como eu digo, a informação, ela diz uma coisa só. Então, quando a gente chegar até o 39, você vai entender. Mas óbvio que eu vou falar algumas coisas aqui. Agora, olha só. Pois, essa palavra aqui é importante. Olha só. Pois significa tudo que foi falado antes, se você não cumprir, o pois significa que vem alguma coisa agora. Olha, é igual a mãe que diz, meu filho, você tem que entrar no Santo dos Santos, você tem que tomar banho, tem que comer, vai para a escola, tal. E você tem que fazer a lição, você tem que fazer isso, aquilo. Porque se você não fizer isso, vai ficar de castigo, vai fazer isso, não é assim? Então vamos seguir a sequência. Vai explicando o que vai acontecer se você não fizer isso. Pois, se viverdes deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, verdade todo mundo sabe que é quem? Jesus é a verdade. Você recebeu o conhecimento da verdade, você foi salvo e tal. Mas diz agora aqui, que se você viver deliberadamente em pecado, onde é que está aqui? O seu diz na prática do pecado? Está reforçando. Você está ajudando Paulo a escrever a Bíblia. Tá bom. Seja anátema, não. Não pode. Você é um abençoado querendo ou não. Você está no reino de Deus. Você é de Jesus. Não tem como. É impossível uma pessoa que creu em Jesus ser amaldiçoada. Vamos lá. Então, pois, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de touros e de bodes pelos pecados. A minha pergunta, o que significa viver deliberadamente em pecado? Isso aqui é o âmago de tudo. Uma pessoa que conheceu, não diz aqui, que você conhece a verdade, salva, como eles, lembra sempre deles primeiro e transfere isso para você hoje na igreja. O âmago está aqui. Se você descobrir o que é isso aqui, que prática de pecado é essa? Hein? Cumprir o ritual, então, torna-se um pecado? Você cumpre os rituais? Tem pessoas que cumprem os rituais da lei, não tem? Então está todo mundo em pecado. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Bom, temos que ler aqui. Não, eu não disse que é. Eu estou seguindo o raciocínio dele. Eu não disse que você... Quem disse foi ele. Eu ainda não respondi. Tá? Já não estou acusando. Eu não... Veja. Vamos mostrar aqui então, primeiro. Vamos ver se mais adiante a gente entende o raciocínio aqui. Porque se viver deliberadamente em pecado, já não... Aí agora ele vai usar um texto para dizer qual é o castigo para quem viver deliberadamente em pecado. Ele usa um texto do que acontecia no Velho Testamento, porque a igreja primitiva não tinha Bíblia do Novo Testamento. Então eles sempre usavam os textos do Velho da Lei. Ok? Todo mundo sabe disso. Paulo, os discípulos lá, eles não tinham o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João... Não. Eles tinham o Torá, o Velho Testamento. Então eles sempre estavam fazendo referências aos livros do Velho Testamento. Aí lá dizia assim: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre. A lei era dura, não é isso? Cumpre a lei, está abençoado. Não cumpre,
rejeitou a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era assim que acontecia. Se a mulher traía, ela era o quê? Lógico, quem trai é adulto, mas ela era apedrejada. Não é isso? A lei era dura. Mata. Sem misericórdia. O homem? Bom, eu não vou entrar, eu vou ficar na aula aqui, viu? Olha só. Ele está dizendo que a lei era assim, não era? Mas ele está usando um texto. Agora, ele está comparando como acontecia com a lei. Agora, olha só. Essa frase aqui é pior ainda. De quanto mais, leia aí para mim, severo, castigo, severo castigo julgai vós, será considerado aquele que pisou o Filho de Deus e considerou comum o sangue de tal. Espera aí. Olha só, é um pensamento só. Ou seja, a pessoa que viver deliberadamente em pecado vai receber um castigo pior do castigo que o povo da velha aliança, não é isso? Não cumpriu a lei de Moisés e tal. Ele está dizendo que vai ser um castigo pior do que a morte. Ah, não, pastor, peraí. Usa a tua mente lógica agora. Existe algum castigo pior do que a morte? Hein? Fala alto. Ia quer perguntar, pois é. É o texto que diz. Não. Está quase lá. Então vamos voltar agora. Todo mundo já pegou os pensamentos. A Bíblia, para você receber revelação, você tem que ler o texto todo. Se você não entendeu, você volta atrás, você vai mais adiante, você joga isso com aquilo e peça ao Espírito Santo. Só um instante. Raquel, primeiro o Alexandre. Tem um versículo aqui no meu, na Bíblia aqui, que o cara diz assim, depois do sacrifício pelo pecado, ele está assim, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Ah, eu não li, peraí, desculpa. Oh, beleza. Eu não li o 27, pelo contrário. Ou sei, peraí. Olha só, desculpa, eu pulei. Pelo contrário, ou seja, se você viveu deliberadamente em pecado, que vocês ainda não descobriram, todo mundo ficou, nós temos que saber, isso aqui que é o âmago. Porque se você souber isso, você vai entender. Que pecado? O ritual. Gente, ele se referiu a algum pecado, não foi? Alguém tem uma ideia do que pecado que ele está dizendo aqui? Só se for contra o Espírito Santo, não chegar no Espírito Santo. Não. Olha aqui. Não entrar com Não. Você já passou um pouco. Não tomou banho. Espera aí. Tudo isso são caminhos para eu entrar no Santo dos Santos, ok? Pelo menos você nunca mais vai esquecer essa passagem da Bíblia. Eu não ia tocar em batismo. Já me inscreveram por causa de batismo. Vou pular essa parte. Lavar o corpo é usar a palavra viva, não é batismo nas águas. Ok, Titia. Vamos lá. É que ele não tomou banho, aí falaram Que não foi batizado nas águas, né? Não é isso aqui, 24 não, pastor. Então aqui, ó. Consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos comunidade. Ele não fez isso. Peraí, deixa ele estar falando. Passando as vocações que tanto mais quanto dele se aproxima. É o que eu não viver em amor e não passar com a também as obras. E não também comunidade. Ele não congregou
Vai para, como diz o outro, vai para o trono. Nota 10. Veja, o pecado aqui. Não, eu dou cola para todo mundo. Lógico, mas eu estou dizendo, gente, eu estou dizendo que a Bíblia, eu não posso pegar um versículo e criar uma ideia. Eu acho. Porque se fala em pecado na Bíblia, todo mundo pensa, roubar, o pessoal roubar, matar, prostituição, isso, aquilo. Então quem foi salvo e faz isso, pode receber um castigo, vai perder a salvação. Não tem nada a ver com isso. No texto, pecar deliberadamente é deixar de se congregar na igreja local. Mas está lá, uma coisa está ligada à outra. A ênfase do apóstolo Paulo, Jesus morreu pela igreja, que somos nós. Mas individualmente eu não sou uma igreja. Junto com você. Aí você tem que me dizer, pastor, eu não estou mais, tem mais crente fora da igreja do que dentro. E agora? O que é a igreja verdadeira? Porque eu disse para vocês, tem muita gente que entra na igreja, assiste um culto, não é isso? Senta lá, blá, 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 fala, oi, boa noite, irmão. Como vai, irmão? Tudo bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. Não está nada, tudo bem, ninguém sabe. Então o cara vai embora, vai embora. A igreja, segundo a revelação bíblica e verdadeira, é a união dos irmãos. Está aqui, para quê? Volta um pouquinho antes, Fábio, fala alto. E não deixemos de nos congregar, versículo 24. Não, e consideremos firmes uns aos outros para nos estimular ao amor e a boas obras. A verdadeira igreja, se você quer fugir do severo castigo, você tem que se congregar com outro, você tem que estar unido em amor com uma outra pessoa. Não é assistir um culto, ir numa igreja e não ter comunhão em amor. Ou seja, não é o pastor falando, todo mundo me ouve, palma, vai embora. Não houve igreja de fato e verdade ali. Não houve. Por quê? Porque eu preciso do seu amor, da sua revelação, um junto com o outro. Por isso que a igreja sempre foi números pequenos. Ah, mas uma igreja grande não pode? Lógico que pode. Desde que... E hoje em dia tem muitas igrejas em células, não é isso? Igreja que tem vários grupos, tal, isso, aquilo. É ali que você vai determinar se você estimula o amor, estimula em amor. E outra coisa, tem uma outra palavra. Ah, está aqui. O que é exortar? Tem que existir isso da minha parte e da sua parte. Hoje nós estamos aqui numa prática da igreja, sim ou não? Sim. Porque você fala coisa, eu digo, uau! Quando você diz, poxa, pastor, eu amo o irmão, eu vejo que é sem fingimento e é verdadeiro, o que acontece? Estamos nos estimulando uns aos outros em amor, na prática da palavra, exortando. Se você lê, o que é exortação? Todo mundo pensa que é chamar a atenção, vou te exortar, não pode usar isso. É assim? Biblicamente, essa palavra não tem nada a ver com isso. Se você for a 1 Coríntios capítulo 14... Porque 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, não é isso? O 12 fala sobre os dons, o 13 sobre o amor, e o 14 fala sobre o devido uso dos dons espirituais, como deve falar em língua na igreja, como deve profetizar, como deve fazer isso, isso, aquilo. E Paulo fala assim, todos vós podeis profetizar, não é isso? Ele diz que todo mundo pode profetizar, que é falar a palavra de Deus uns aos outros. Profetizar o quê? Oh, irmão, não pode usar essa roupa. Isso não é profecia. Isso é, desculpem, bobagem.
Ninguém pode dizer. Muitos profetas falam, um pastor é pastor, como a sua esposa usa este tipo de roupa. Ó, Deus te disse, eu digo, a minha vontade é dizer, olha, atrás de mim, Satanás, porque quem manda na minha mulher e na roupa dela sou eu e ela. Isso não tem nada a ver com Deus. Não, o irmão tem que exortar, é isso, aquilo. Isso é você e o teu marido que decidem. A exortação, o que é, Kel? Você fez assim? Ah, não. Aí, pastor, o senhor falou aí sobre o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 14. 1 Coríntios capítulo 12 inteiro fala sobre os dons. Mas aí estava aquilo aqui, ó. Porque também o corpo não é só um membro, mas muito. Você disse, o pé, porque não sou mão ou não sou... Estou fora do corpo? Não. Nem por isso deixai de ser corpo. Ou seja, tem que haver uma interação, um estímulo em amor uns aos outros. Tem que ter. Senão não é igreja. E se não é igreja, está vivendo deliberadamente em pecado. Porque a palavra pecado na Bíblia significa o quê? Errar o alvo. O alvo é viver, lembra, é viver em comunhão com os irmãos, estimulando uns aos outros. A gente precisa de estímulo. Se você acha que vai receber estímulo só do púlpito, com uma palavra, se a palavra que está falando não tem nada a ver com o problema que você está passando. Difícil, exatamente. Você tem que chegar para o irmão. Se você não está no Santo dos Santos com o coração puro, você vai achar que todo mundo, ninguém tem problema. Passa aí, você vai falar, ô irmão, glória a Deus, aleluia, irmão. Ele está lá morrendo. Fala, desculpa, eu vi o irmão queria falar. Com o Luiz, aquele lá daquele, que foi lá em Teresópolis, já veio aqui no culto aqui, que ele se separou da esposa. Ah, sim, sei. Ele estava na igreja, e eu estou vendo aquele irmão ali, e no meu coração eu me sentia assim, ó. Sem saber de nada do que estava. Ele estava lá no culto. Ah, o irmão me contou isso, eu me lembro. Vontade de descer e só dar um abraço nele e dizer para ele. Exatamente. Isso é estimular em amor. A igreja é edificada por isso. Lembra agora o contexto? Eles estavam abandonando a vida da igreja, não estavam? Por causa da pressão do judaísmo. Paulo disse, meu Deus, o que eu vou fazer para alertar eles não abandonarem a vida da igreja? Olha só, vamos voltar um pouco mais atrás. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular o amor e as boas obras, não deixando de reunir como é costume de alguns. Pelo contrário, por quê? Porque se você fizer isso, aí ele falou que o dia se aproxima. Que dia é esse? Agora vamos... É o tribunal de Cristo, não é isso? Que no tribunal de Cristo, qual vai ser a base do julgamento então, no tribunal de Cristo? Ou seja, exatamente... ninguém vai ser julgado pelos seus pecados, sabe por quê? Se você voltar aqui no mesmo contexto, o pecado aqui não tem nada a ver com pecados grosseiros da carne. Isso aqui. Sabe por quê? Nós começamos no 19, não foi? Não foi? Um pouquinho antes, você tem que ler o capítulo inteiro. É uma ideia só. Você quer ver como não tem nada a ver com os pecados da carne? Sabe por quê? Volta um pouco, 19, volta para o 12 e para o 13. Só para mostrar para você que não tem nada a ver com os pecados da carne. O pecado aqui é deixar de se congregar. Oi? Os pecados da carne, eu acho, são bem menores do que o fato de você não amar e não ajudar o irmão. Lógico, com certeza. E veja só, os pecados da carne, todos já foram esquecidos. Sabe por quê? Olha só o que diz o 12, 13 e o 14. Mas este, né, está falando do sacerdócio que apresentava e tal. Mas este, ou seja, o sacerdócio tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Quem foi o sacerdote que ofereceu um único sacrifício?
O que ele fez com os meus pecados? Assentou-se para sempre à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés, vírgula. Pois, com uma única oferta na cruz, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora veja o 17. E acrescenta, para concluir o assunto sobre os pecados. De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Nunca mais, ou seja, para sempre significa nunca mais. Ora, onde há perdão destes pecados, não precisa mais ter oferta de pecado. Jesus já carregou com os nossos pecados. Mas aí ele vem agora e diz, quem viver deliberadamente em pecado, então não tem nada a ver com pecado grosseiro. Por quê? Porque ele já morreu uma vez na cruz e pegou os pecados e disse, não sei, não me lembro. Portanto, no julgamento e no tribunal de Cristo, Jesus nunca... Olha, mesmo que você tenha pecado na sua vida depois de salvo, ele não vai tocar no assunto de pecado. Porque ele já jogou no mar do esquecimento, já acabou tudo. Isso não dá, presta atenção, isso não te dá o direito de você cair, porque tem outras passagens que mostram, que falam sobre isso, ok? É o Rodolfo, peraí. Rodolfo, tô no meio da aula, rapaz. Tá, não, depois eu te ligo. Lembra que o laptop da Raquel tá atrás do seu carro, para você não esquecer lá e para resolver a parada, tá bom? O pessoal tá mandando uma vaia para você aqui, ó. Beijo, tchau. Oi. Mandou um beijo e um abraço para todo mundo, viu? O homem tá no espírito. Beijo, tchau. Até mais. Mandou um abraço aqui, tchau. Eu tinha que atender isso aqui. A nossa aula vale tudo, né? Vocês estão entendendo? Está perdoado. Está perdoado. Olha só. Exortar é no sentido de consolar, confortar. Não é isso que Paulo diz? Todos podeis profetizar, consolando, exortando. E ele usa uma outra palavra. Ou seja, a igreja local, o relacionamento de amor uns aos outros é que vai ser cobrado no tribunal de Cristo. Não é necessariamente as obras que você fez. Eu expulsei 10 mil demônios. Eu curei 5 mil enfermos. Eu fiz tudo isso. Porque nem todo mundo tem esse dom. Então, os outros que não têm esse dom vão receber um galardão e o outro não. Jesus teve que botar uma coisa comum a todo mundo. Quem expulsa demônio, quem não expulsa, quem crê em profecia e quem não crê. Tinha que ser uma coisa que abrangesse todo mundo, ok? Para ele ter ele não faz acepção de pessoas. Então ele vai ter uma base de julgamento que todo mundo, o branco, o preto, o que expulsa, o que não tem dom, tem isso e aquilo. Qual é? Estimular uns aos outros em amor. Tá entendendo? Não deixar de se congregar. Isto aqui vai ser a base, e eu vou mostrar daqui para frente para vocês, usando as outras parábolas que falam exatamente a mesma coisa. Então, quem está achando que eu tenho poder, eu faço, eu conheço a Bíblia, esse não vai ser o critério. Ou seja, quem viver deliberadamente em pecado vai passar um severo castigo. É ou não é? Quem vai passar o severo castigo? Quem abandonar a vida da igreja, que é deixar de estimular em amor uns aos outros. Esse castigo vai ser pior do que o castigo que nós já vimos. Quem rejeitava a lei de Moisés era morto. Então vamos ver qual é o castigo aqui. Pelo contrário, versículo 27, resta uma expectativa de terrível juízo. Lógico, por isso que ele usou
o tribunal de Cristo. Vai ter um julgamento terrível. Olha só. 27, né? Esse juízo, ele já disse como vai ser. Ardor de fogo. Eu tô rindo para não chorar, hein? Ardor de fogo. Vamos segurar. Isso aqui é tão sério, gente, que quando você interpreta um texto, isso, as pessoas, a maioria das pessoas, creem que se você cometeu um pecado, o irmão adulterou, o irmão mentiu, o irmão é corrupto e tal, isso, aquilo, e já conhece Jesus. Cuidado, o irmão pode perder a salvação. Isto não é verdade, porque os meus pecados foram cravados na cruz. Mas, se eu deixar de me congregar em amor, estimular, cuidar de vocês, eu vou te mostrar mais de 10 parábolas que falam a mesma coisa. Só vou te lembrar uma, ok? A parábola do servo bom e do servo mau. Eu vou usar isto, hein? Fala. Adversário. Isso é o exemplo, era o que acontecia lá no Velho Testamento. Ele quer dizer o seguinte: quem rejeitava a lei de Moisés sofria morte e um castigo. Agora, pior é quem... Ele está fazendo comparação. Esse juízo aqui, no caso, então, era feito na época de Moisés. Na época de Moisés. Ele tinha que usar uma base bíblica. O livro todo de Hebreus é isso. Ele está falando. O sacrifício de... Lógico. Que vai ser... Naquela época acontecia assim com eles. Agora, se vocês deixarem de abandonar a igreja e voltar para o judaísmo, vocês vão receber uma punição. Ninguém perde a sua salvação. Está claro aqui? Amém. Isso é garantido. Pelo fato de eu não perder a minha salvação, não significa que eu não vou ser punido. Punição é diferente. Tá? Espera. Para engolir bem, nós vamos continuar a ler o texto. Quando a gente temos que punir os nossos filhos, vai deixar de ser nossos filhos? Nunca! Exatamente. Mas ele vai ser... E punição é eterna? Não. Punição é o quê? Punição temporária. Estão pegando? Já sei que a punição tem a ver com ardor de fogo. Você lembra que foi 1 Coríntios 3, que a obra de cada um será passada pelo fogo? O mesmo autor que escreveu isso, escreveu as outras. Eu vou te mostrar 30 textos daqui para frente nas aulas que falam sobre isso. Você vai unir todos eles para que ninguém diga: ei, esse pastor aí está falando umas coisas, isso e aquilo, então nós vamos mostrar. Eu vou te contar uma parábola em que Jesus disse que se você chamar um irmão de tolo, o que vai acontecer? É porque a gente não lê a Bíblia. Ou se lê, pega lá na parábola, blá, 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 não entendi, pega só ali o que interessa, aí tu chama naquilo ali, blá, blá, blá. Ele contou as parábolas para os discípulos. Ele disse: quem chama o seu irmão de raca, é a palavra que ele usa, ou tolo, quer saber? Está sujeito ao ardor de fogo. Tudo bem, isso para mais adiante. Eu não posso entrar direto agora, porque eu estou usando esse texto aqui e a gente vai chegar com calma. Estou te preparando. Qual é o tema da nossa mensagem? Como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo. Está implícito o quê? O tribunal de Cristo e o reino milenar. Que você vai ver que está aqui nesse texto. Eu já vou te dar uma dica antes de perguntar. Fabiana falou, eu dou a dica, não dou? Então, quando eu chutar aqui, você vai ler depois, no final, você vai voltar e tudinho, você vai ver que bate. E você vai ver outros textos, que eu vou usar outro de Hebreus, que fala a mesma coisa com outras palavras. Como eu já usei Hebreus,
Que a terra que absorve a chuva. Aulas passadas eu já falei sobre isso, mas é porque ainda não bateu. Então, você vai ouvir o que eu já falei, por isso que eu vou mandar para vocês brevemente um resumo de tudo desde a primeira aula e vou continuar falando usando todas as parábolas, todas as palavras de Paulo e usando o Apocalipse, que fala a mesma coisa. Eu não estou criando nenhuma, eu estou deixando a Bíblia usar a Bíblia, ok? E essa revelação é que Deus está colocando nos últimos dias para que o povo da igreja se desperte, ok? Mas eu vou deixar todo mundo tranquilo, ninguém vai perder a sua salvação. Se hoje você tem Jesus como Senhor, você é salvo para sempre, todos os seus pecados já estão no mar do esquecimento, porque com um único sacrifício acabou, ok? Está todo mundo calmo, tranquilo por isso? Amém? Amém? Um amém meio... Amém. É. Vamos continuar o texto então. Ok. 29. De quanto mais severo o castigo, só para não esquecer, né? Julgais vós ser considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O que é pisar? É desprezar, não é isso? Eu posso desprezar o Filho de Deus? O que eu fiz? Diz aqui, aquele que pisou, desprezou a vida de Jesus, o sacrifício dele, por quê? Diz aqui, porque considerou, agora eu estou lendo o final do versículo 29, considerou comum o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou. Você já foi insultado por alguém? Todo mundo sabe o que é ser insultado? Insultou o Espírito da graça. Vamos voltar ao contexto. Não volte para o judaísmo. Não abandone a vida da igreja. Vocês estão então bem estimulando o amor, não faz mal. Alguns foram para a prisão, foram, melhor. Já tem o reino garantido. Outros não estavam perdendo, estavam abandonando a vida da igreja e voltando para o judaísmo. Porque esse livro foi escrito para esse grupo de pessoas. Hoje em dia, tem muitas pessoas que por pressão ou por seja o que for, estão abandonando a vida, a prática da vida da igreja. E a primeira igreja é dentro da sua casa. Você tem que amar os seus... Você tem... Não precisa dizer que você briga com seu marido, porque você briga. Isso não acontece, pastor. Minha família é uma benção. Uma benção nada, além de tudo, tu é mentiroso. É difícil, os filhos, mas... Paulo disse, quem não sabe cuidar da sua casa primeiro, não pode cuidar da igreja de Deus. Já leu isso na Bíblia? A qualificação para ser um líder, primeiro você tem que cuidar da sua casa. Isso não significa que você não tem problema, tem, mas você vai estimular um amor, começa em casa. A coisa é séria. Ah, não. Quantos líderes e pastores têm os filhos? Eu estou impressionado. As pessoas lá em Teresópolis falam, pastor fulano de tal, uma benção e tudo mais. Um filho está na droga, o outro está... Eu falei, como é uma benção? Não entra na... Gente, não pode. Se você não vive o evangelho no amor verdadeiro, não adianta você expulsar demônio, porque eu vou te contar, Jesus disse, naquele dia no meu julgamento, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, eu peguei demônio, ele vai dizer, eu não, a tradução é um pouco, eu não vi mudança, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno que praticais isso. Ele fala sobre o ardor de fogo. Ele não está dizendo que a pessoa não vai ser salva, mas vai passar por uma punição. O assunto é tão sério. Você tem que me amar querendo ou não. Amém. Poxa, Luiz, obrigado. Fala mais alto aqui.
Eu tenho que te amar porque você tem Jesus, Ele perdoou seus pecados, o sangue dele te perdoou, nós somos a igreja. Quem faz seleção, não ama esse irmão é pobrezinho aí e tal. Você acha que a igreja, Jesus morreu pela igreja para que a gente tenha uma doutrina certa? Que isso? É sério. Você pode ainda não amar. Olha, Paulo chega, é tão sábio, ele disse, olha, porque não é fácil você amar com sincera, né, sinceridade de coração puro todo mundo que está na igreja. Paulo chega a falar, suportai-vos uns aos outros, mas em amor. Você está entendendo? Suportar, você sabe o que é suportar? Mas todo mundo sabe, não é isso? Está tudo na Bíblia. E olha, aqui a gente fala, você sabe de uma coisa? Eu não posso. Tudo, ótimo, ótimo. Eu não tenho esse tipo de vontade para agradar ninguém. Eu gosto, eu falo, mas eu estou te falando. Tudo bem, mas olha, é por isso que Deus, é verdade. É verdade, não seja falsa, porque no dia do juízo, Eu falo na hora, acabou. o que vai acontecer? Jesus disse, tudo que está encoberto no coração vai vir à tona. A gente pensa que, não, eu falo da boca, eu falo, ô irmão, eu amo o irmão. Mas a Bíblia A Bíblia diz assim, ó. Suportar é você tratar com respeito, mas também 30 segundos de recreio, vai. A palavra fala assim, ó, se for possível, se for O que depender de vós, tendes paz uns com os outros. Às vezes o que acontece, obrigado irmão pela dica, olha como a gente se estimula em amor, eu estou aprendendo, ele está lembrando. Às vezes, você fez a sua parte, você fez, o irmão é que não quer. Dependeu de vós, eu tenho paz, irmão, não vamos brigar mais, eu me reconcilio e falo, mas ela, não quero, pastor, não, eu vou sair da igreja. O que você fez a sua parte? Dependeu de vocês? Tá tranquilo. Porque ele conta uma outra parábola que fala exatamente isso. Tem uma parábola que ele conta assim. Que eu não vou falar agora porque eu tenho que terminar aqui. Ele disse, olha, ele conta... Eu gosto de provocar para você ficar assim, eu digo, ó, agora vai acabar só na próxima aula. Ele disse, enquanto, olha, outra coisa, para você crer no que eu estou falando, você tem que esmiuçar cada parábola, palavra por parábola. A gente lê uma parábola, você quer ver, o filho pródigo saiu com... Aí você diz, bom, um pecador se arrependeu. Não tem nada a ver com pecador. Já era filho, como é que é pecador? Então a gente pega uma frase e cria uma... sei lá o que, uma teologia ou uma coisa, você tem que ir ponto por ponto da parábola. E outra coisa, cada parábola é uma resposta de Jesus porque os discípulos perguntavam alguma coisa. Que eu vou te mostrar. A Bíblia é assim. Estavam os discípulos andando com Jesus e falavam, ei, mestre, aqui, ó, está chegando o fim dos tempos. Olha o templo, que beleza, o templo aqui que foi construído, Jesus disse. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os caras não entenderam nada, continuaram andando, né? E tal. Aí os discípulos fazem uma pergunta. Quando é que vai ser o sinal da tua vinda e do tempo? Quando é que tu vai reinar? Jesus quieto. Aí ele fica andando, meia hora depois, 40 minutos depois. Ei, ele fala assim, deixa eu contar uma história para vocês. Vou contar uma história. Quando vocês virem isso e aquilo, aí ele começa a contar as parábolas. O que ele está fazendo? Respondendo o quê? Aquilo que aconteceu antes. Então, toda a Bíblia, às vezes você tem que ler um capítulo inteiro, às vezes você tem que ler o livro inteiro. Porque ali ele dá respostas para que os discípulos estavam perguntando. A mulher de dois falaram assim, a mãe falou, oh mestre, no teu reino milenar,
os meus 2 filhos, deixa eles sentarem, um à tua direita e à tua esquerda. Jesus falou, uá! Aí ele conta uma coisa, tudo isso é para mim e para você. Então, eu estou contando isso para te estimular a não faltar a aula. Porque cada aula eu vou acrescentar. Eu agora estou começando a entrar. Vou começar a falar muito sobre punição, amém? Santo lugar. Santo lugar. Eu quero entrar. Quer entrar? Então o irmão vai praticar. Bom, o que eu falei? Ah, não sei, eu falei tanta coisa. Vamos lá. De quanto mais severo o castigo. Vai ser mais castigo do que morrer. Será considerado aquele que pisou o Filho de Deus. Aquele que insultou o Espírito da graça. Ou seja, desprezou a vida de Jesus. Quem desprezou e considerou o sangue de Jesus comum, mais do que sangue de bodes e touros, que nós lemos no início, não foi? Vamos ficar dentro do convite, do contexto. Porque se eles tivessem que voltar para o judaísmo, abandonando a igreja, eles, no judaísmo, quando eles pecassem, porque o judeu até hoje, quando peca, eles têm um medo tremendo de ir para o inferno. Então tem o dia do perdão, Yom Kippur, eles não comem, não fazem. Olha, é uma coisa... Então eles tinham que fazer o quê? Sacrifícios de bodes e de touro. Não é isso que o judaísmo fazia? Então, Paulo está dizendo, vocês já aceitaram o sacrifício único de Jesus? Vocês vão voltar para o judaísmo? Vocês vão ter que praticar as festas? E quando vocês pecarem, vocês vão oferecer sangue de bode? Não faça isso! Porque vocês vão considerar o sangue de Jesus inferior ao sangue de bode. E quem faz isso está pisando o Filho de Deus, está ultrajando a aliança de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Você vai dizer, não, mas eu não sou judeu. Eu não vou voltar para o judaísmo, graças a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, o princípio é o mesmo. Hoje em dia, você não é judeu, você não vai. Mas se você voltar à prática da lei, é isso que eu vou dizer. Se você quiser cumprir um ritual e desprezar a realidade do ritual que é Jesus, tá o quê? Repete, todo mundo. Eu não falei nada. Está o quê? O quê? Você está dizendo, o ritual é mais importante. E não o que Jesus fez. A maioria dos crentes estão. E sabe o que vai acontecer com eles? O quê? Severo castigo. Você acha que no tribunal de Cristo ele vai julgar os nossos pecados? Não. Ele vai, porque olha, gente, é tão sério. Eu estou indo devagar, mas eu estou indo ao mesmo tempo coisa. Mas vamos voltar aqui, porque se eu acabar com isso, eu vou usar na próxima aula a quinta advertência. Eu não estou nas 5 advertências do livro de Hebreus, que já fala a mesma coisa. E eu vou usar a quinta também, que a gente usa fora do contexto. Fala, filhinha. Como já havia feito, qual pergunta? Essa pergunta das pessoas que estão nas práticas da lei. Esses irmãos que estão da igreja estão na prática das leis. Tem muitos que não sabem das práticas da Exatamente. lei e eles estão lá por Jesus. Tem muitos que não sabem. Eu cheguei até a questionar isso com o Rodolfo. Eu falei, tem muitos que estão lá, a pessoa não entende, sabe do amor que tem no coração dele. Olha a discussão paralela, está falando uma coisa importante. Olha só. Você sempre vai ser condenado. Se você não sabe, você vai ser julgado pelo que você sabe e pelo que você viveu. Ao mesmo tempo, olha só, a lei está escrita, não está? Você tem que conhecer o que a Bíblia diz, não tem? Se você não leu e não conheceu, o problema é de quem? Não, a lei é uma só. Que tem a lei. Se você sequestrar uma pessoa, você vai 10 anos de prisão. Se você estuprou uma criança, vai estar. Tá, a lei está lá. Aí eu não sabia.
A culpa é de quem? A lei está lá, está escrita. A culpa, exatamente. Eu entendi errado. Eu entendi que se a pessoa não sabe e não tem informação certa, a culpa não é minha, que eu não sei. Quem está me informando errado. Esse é um outro problema. Esse é um outro... Olha... Fabiana, sim e não. É verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Paulo diz assim, ele diz num versículo que haverá maior juízo, ele fala rigor, para aqueles que ensinam o quê? A palavra. Por quê? Porque é verdade. Se alguém diz, não, irmão, tem que fazer isso. Eu não vou dizer o que é, porque senão vai... Tem que tomar. Tem que não sei o que. Ah, é? Eu vou lá. Jesus disse, ai de vós, cegos e guias de cego, porque vocês estão levando os outros para onde? Para o buraco. Cuidado com o que você ouve, cuidado, você... Por isso que a sã doutrina é amar os irmãos uns aos outros. E o resto, a gente tem que tomar cuidado. Porque conhecer a palavra tem que conhecer a economia de Deus. Não é garimpar, como eu disse o versículo, você tem que ler o texto inteiro. Porque se você pegar um versículo separado e o outro, eu te provo qualquer coisa na Bíblia. Qualquer coisa. Pastor, sabe o que acontece? Eu vejo hoje... Ai, me desculpa eu falar assim, gente, mas eu não posso deixar de falar a verdade. O que acontece? Eu vejo hoje o povo cristão muito parado. E Deus deu verbos de ação para o povo cristão. Mandou buscar, mandou pedir. Então, o pessoal acha que é o seguinte... Mandou estudar. Exatamente. Ler a Bíblia, ninguém quer. Entendeu? Porque se a pessoa lê a Bíblia, é revelado e não faz o que o pastor somente está falando. Entendeu? Por revelação de Deus. É isso que as pessoas dizem. É difícil de cair. Você sabe qual é o nosso... Exatamente, eu concordo. Você sabe qual é o problema hoje? As pessoas querem mensagens de autoajuda. Eles querem ir numa igreja que diz assim, como é que eu posso casar? Como é que eu posso conseguir isso? Como é que eu posso conseguir? Parece que a igreja é isso. E não é assim. Vai descansar, filhinha. Deus abençoe. Você está entendendo? Não é assim. Então, cuidado. Se você só ouve coisas para te estimular, ei, é isso que eu digo, só está no ato exterior. E para entrar no reino de Deus, você tem que entrar no santo lugar e no santo dos santos. Você sabe qual foi a primeira aula que eu preguei aqui? Na casa do Quinho, lá no quarto dele, foi lá. Descanso sabático. Quantas vezes aparecia a palavra entrar no descanso sabático no reino? Você está lembrado? 12 vezes. A história do povo diz... Hein? Tem várias. Não, Hebreus 9. Hebreus 9, se não me engano. Gente, há um descanso que é a mensagem do reino. E não são todos os cristãos que vão para o reino. Os que não vão serão o quê? Punidos temporariamente pelo período do reino. É isto que eu quero mostrar para vocês. Mas não, o cara só quer na igreja para conseguir alguma coisa. Você tem que... A sua salvação está garantida, mas o reino não. Então todo o seu esforço na era da igreja, na sua vida, é para chegar no reino. É para entrar. Paulo disse, eu esmurro meu corpo, porque eu tenho pregado a outros e eu posso ser desqualificado. Eu posso ser punido. Paulo falou isso. Aí as pessoas dizem, viu? Paulo pode perder a salvação. Não pode perder a salvação. Mas perde-se o reino. E é isso que eu vou falar daqui para frente, usando toda a Bíblia. Você vai ficar impressionado. Vai, fala. A palavra de Deus diz, né? Ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, ela levanta o caído. Então, Lógico. Então, eu digo assim, eu não vou falar que a gente vai à igreja, seja lá qual a igreja for, você escuta a palavra, digamos que seja de motivação. Tem que ter, eu preciso estimular em amor, lógico. Passando aqui na terra, a gente
Eu concordo, filhinho. É muita ajuda. Concordo, concordo. Vivo nessa aula. Lógico. Agora, eu concordo. Mas só isso e não alertar a outra parte. Porque se você começar a pregar isso na igreja, o cara vai dizer, o nosso pastor agora entrou em doutrina falsa, eu vou para outra. Vai perder membro, vai perder dinheiro, vai deixar de ir para isso e aquilo. É ou não é? E quem pensa assim, Deus vai cobrar. Por isso que eu digo, não importa. Quem ouvir e quem se alertar, eu estou te avisando. É igual um pai, meu filho, não faça isso. Se ele fizer, põe a mão na tomada, vai tomar choque. Obrigado, irmã. Obrigado. E não é o diabo, não. É verdade, concordo. Sabe por quê? Por isso. O juízo já começa hoje. Nós estamos pregando porque o povo quer, não o que o povo precisa. É isso que Paulo fazia. Barnabé, ó. Senhor, tem misericórdia. Dá-lhe a cadeirada, amém. Não, tem um pouquinho mais. Vamos lá. Duas pessoas querem falar. Eu vou adiantar aqui, porque você... Para. Quase nenhum deles sabe sobre essa verdade. Esse é um outro problema. Irmã, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já fiz uma enquete. Seminário nenhum praticamente fala sobre isso. Quando se fala em juízo final é só para o ímpio. É o grande trono branco. Faz uma enquete, irmão, sobre o milênio. O que você sabe? Antes de começar cada aula, gente já velha, madura na igreja, eu digo, eu faço como bobo. Eu pergunto para pastor e tudo, eu fico impressionado. Não é para mostrar que eu sei, outro sei, não, porque eu quero abrir o olho dele e falar e dizer a verdade. Você quer ir para o reino? Pregue sobre o reino e tudo vai ser acrescentado. Eu digo assim, o que você sabe sobre a segunda vinda? Como é que vai ser isso e aquilo? Você sabe o que? Em 3 minutos ele diz assim, segunda vinda, reino? Eu sei que Jesus vai vir, vai levar a igreja, nós vamos para o céu, e o ímpio vai para o inferno, e graças a Deus sou salvo. Mas tem mais alguma coisa? Tem mais? Mas o que você sabe mais? Eu não sei. Porque o irmão é milenista, pré-milenista, pós-milenista, fica com essas bobagens. Eu não sei, eu sou da Bíblia. Eu não quero nem saber, nós estamos preocupados, é doutrina, é pré, vai antes, a igreja vai, quem fica, quem não vai e tal, isso aqui. Leia muito a sua Bíblia, compare texto com texto e você vai ver o que a Bíblia diz. Então, porque o pré-milenista crê só que todo mundo vai para o céu. E depois outros dizem que vai todo mundo para o milênio. Outros dizem que não. Então, é por isso que eu digo, eu não me caracterizo numa coisa. Eu leio toda a Bíblia, eu releio, eu pego outro texto, eu tenho que ver o que Paulo, se João falou sobre isso, tem que bater com o que Jesus falou. E tem que bater com o que os profetas falaram. Para não ter dúvida. Tá? Posso continuar? Tá bom, pediu primeiro e a Karine também. Um dia sim, um dia não, eu tenho estimulado uma família. E essa semana, eu dando uma palavra, aí falei com uma menina assim, por que você não participa da ceia? Toda vez na hora da ceia ela vai embora. Ela falou assim, não, porque falaram que eu não congrego aqui. Nessa igreja não pode, quem é de outra igreja não pode. Eu falei assim, o que significa a ceia? Ela perguntou para você? Eu perguntei para ela, o que significa a ceia? Não precisa responder não, né? Entendeu? Aí ela falou, não, aí ela falou assim, comunhão com Deus. Aí eu te perguntei para ela, você tem? Aí ela, tem. O que está te impedindo? Se você tem comunhão com Deus. Tudo bem. É isso que eu quero perguntar. Bom, tá. Então eu estava estimulando ela. Lógico. Amém.
Pronto, agora vai falar a professora. Quero ouvir. I'm looking your face. Thank you. You look my... Ah. Rituais da lei? Você está falando? Ou ritual de quê? Da igreja? Mas o Fábio falou que você falou assim, nós fazemos rituais, mas somos pecadores. Peraí, calma. Só pergunta, Vamos colocar... A ceia, por exemplo. A ceia é um ritual ou não? Eu acho que é. Você está vendo? Perguntar de batismo. Gente, se eu entrar agora nisso... Desliga aí. É? Deixa eu falar mais. Então, eu não vou responder, porque eu vou ficar dentro da aula, ok? Mas eu vou te responder dizendo o seguinte. Eu tiro, depois eu tiro. Olha. Meu Deus. Ela já fez a pergunta a ela. Eu... Tá. Eu respondo, ok? Eu sei que já vão bombar com... Vamos escrever, pastor, eu também quero saber. Eu fui falar de batismo na outra aula, uma irmã me mandou e eu estava no meio de uma coisa, ela está me ouvindo agora, mandou uma coisa e tal de batismo, eu parei, peguei o contexto todo que Paulo fala sobre batismo, respondi para ela e ela disse, pastor, graças a Deus, agora me respondeu. É como eu digo, não adianta, tá lá, Jesus disse assim, pega uma frase, mas ele falou aquilo, você tem que entender o antes e o depois e tem que entender o contexto. A mesma coisa é a ceia. Não é só dizer. Ele fala da última ceia. Isso ele aconteceu aquilo que ele ia ser traído, né? Tá, e o que aconteceu lá? Tá. Hoje em dia, isso é um ritual que é igual ao jejum. E Paulo recebeu instruções da ceia. Pois é, nós temos que pegar, como eu digo. A ceia do Senhor. Lógico. Tá. Eu vou fazer isso. Tá bom. Eu entendo, irmão, isso é bom porque vocês estão querendo crescer, amadurecer e conhecer as coisas de Deus. Eu acho ótimo. Prepara e manda pelo e-mail. Não, eu tenho que preparar. De vez em quando eu vou soltar no café espiritual. Peraí, hein? Gravado, hein? Não, vai ser ao vivo e a cores. Pronto. Tá. Vamos mais. Vou continuar. De quanto mais severo julgai vós, 29, será considerado aquele que ultrajou, pisou o Filho de Deus e considerou comum o sangue da aliança, ou seja, mais fraco do que o sangue de touro e bode, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois, olha só, desde do primeiro versículo até o final, é um pensamento só, eu não posso parar no meio e criar uma coisa. Pois, 30, conhecemos aquele que disse, agora ele usa de novo o Velho Testamento, tem aspas, não tem? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ó, ponto. Se você abre a Bíblia e diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Aí você diz assim, fulano me causou mal. Deus vai vingar na vida dele, não é isso? Irmão, Deus vai vingar, o irmão não precisa fazer nada. Não é assim que a gente usa esse texto? Mas não é isso. Deus está falando, irmão. Olha, não precisa se defender, irmã. A vingança pertence ao Senhor. Ele vai vingar, quem sabe, vai pesar a mão, vai matar o fulano e tal. Se você pegar o versículo solto. Mas agora,
Não é nada disso. É uma retribuição que a pessoa vai ganhar na hora do julgamento. Deus do castigo. Em função de quê? De pecado. Pega o contexto, vamos andando para trás. Quem deixou de estimular, irmão, Deus vai dar. Mas é tão fácil que nem precisava. Porque agora olha a frase seguinte. Olha a frase seguinte. Ei, então a vingança tem a ver com o julgamento do povo em relação a deixar de se congregar, quem pecar deliberadamente, porque pecado é errar o alvo. O alvo não é pecado grosseiro, o alvo é que eles estavam querendo mudar o rumo, voltar para o judaísmo e não continuar na igreja. Por isso que pecado significa mudança de rumo. Por isso que tem um versículo que diz que Deus deixou um novo mandamento. Ah. Amar o Senhor de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos, exatamente. Estimular o irmão. Quem fizer isso, obrigado, quem fizer isso, cumpriu toda a lei. Olha, foi o versículo que eu usei semana passada. Para alguém, eu me lembro que você falou para alguém. Exatamente. Exatamente, resumir. Quando eu liguei também pro pastor quando estava nos Estados Unidos, falando sobre isso aí que Você, né? É. que ela resumia praticamente a Bíblia. Acabou. Novo, Jesus falou assim, novo mandamento vos dou. 2 pontos. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Espera aí. Quantos mandamentos tinham? O resumo dos mandamentos. 10. Ele falou, eu vou dar um novo. É a única coisa nova na nova aliança. O Novo Testamento só tem uma coisa nova, o resto é tudo igual, idêntico ao Velho Testamento. Só que lá era sombra e aqui é realidade. É igual. O Velho Testamento e o Novo são cópia um do outro. Um é ritual e o outro é vida. A única coisa nova no Novo Testamento, sabe o que é? É o 11º mandamento. Jesus disse, vocês querem um mandamento? Vou te dar um novo. Amar uns aos outros como eu amei. Eu me entreguei para vocês. É isso. Quem faz isso cumpriu os 613. Mata tudo. E nós estamos aqui, não, você é da lei da graça, milenista, pré-milenista, você crê nisso, isso, aquilo. Estamos querendo checar doutrinas. Por isso que Paulo disse assim, olha, só vou dar uma dica. Quando vos reunis, 1 Coríntios 11, não é para melhor, é pior, porque há divisões entre vós, há contendas e tal. Por isso que no partir do pão ele disse, eu nem louvo vocês, pode parar. Esse era o contexto do que Paulo deu a instrução que você comentou. Então nós temos que entender, é como eu disse, entenda toda a economia. O que está na mente de Deus. Eu gastei com vocês aqui 20, 30 aulas para falar coisas, as 3 fases do universo, as 3 fases da salvação. E tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus. O Senhor julgará o seu povo em cima de todos esses versículos para trás. Olha o 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem vai cair nas mãos do Deus vivo? O seu povo. Não é... Se você pega sozinho, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Por favor, se converte, senão você vai para o inferno. A mão de Deus vai cair sobre você. Não, não tem nada a ver com isso. Não, 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 não. É os dele. Está aqui o contexto. Quer mais? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de serdes iluminados... Quem foi iluminado? Era esses irmãos aqui que receberam Jesus, foram... Lembra? Que argumento? Gente, não volta para o judaísmo, não pisa no sangue da aliança, tem um castigo. Olha, você lembra que vocês foram iluminados? Ele está contando a história dos irmãos que eu falei aqui por alto, olha aqui, ó. Em que depois de seres iluminados, suportais as grandes lutas e sofrimentos. Que lutas e sofrimentos? Vamos ver. Por um lado, expostos em espetáculo, ou seja, vocês foram até ridicularizados pelo contexto e pelos familiares. Lembra que vocês no passado fizeram isso?
vos tornastes participantes com os que foram tratados da mesma maneira. Outros irmãos que também preferiram, você vai ver pelo contexto aqui, eles preferiram sofrer, não voltar para o judaísmo, viver a vida da igreja, estimular em amor, não calcaram tal, pois, olha Paulo lembrando aí, pois não somente vos compadecestes dos encarcerados, lembra que eu falei que muitos foram presos por causa disso? Não volta para o judaísmo, prendia. Lembra que vocês, por causa dos encarcerados, tudo é o contexto. Também aceitastes com alegria ser despojado dos vossos bens. O seu pai lá não vai te dar o bem, porque morria, o filho primogênito não levava os bens do pai? E eles aceitaram e disse, não tem problema, não vai me dar, eu fico na igreja. Mas eu não vou abrir mão. Vocês aceitaram com alegria ser despojado dos vossos bens, sabendo, agora vem cá comigo, agora você vai me responder. Porque eles estavam abrindo mão de uma herança que o pai tinha conseguido, terras, sei lá, campos e tudo mais. Ele disse, olha, eu abro mão com alegria, mas eu não abro mão de Jesus e da igreja, o sangue dele uma vez por toda. Eu quero Jesus e que se dane o resto. Então vai preso, não vou te dar mais, vou te tirar do meu testamento. Agora olha o que Paulo está dizendo. Sabendo que vós mesmos possuís, eu tenho que botar essa palavra aqui, patrimônio superior e adorável. O que ele estava dizendo? Gente, Deus está me dizendo o seguinte, não abandone a igreja, o amor, o estímulo uns aos outros. Vocês vão perder o patrimônio aqui, mas eu vou profetizar. Vocês vão receber um patrimônio superior. É o reino, óbvio! É o reino! Você quer ver? Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Esse patrimônio, Jesus disse, olha só, é porque dá vontade logo de usar as outras palavras. Ele disse, aquele que deixar pai, mãe, irmão, por amor a mim, filho ou filha, por amor a mim, receberá... Não, primeiro. Receberá quanto? 100 vezes mais. Ele usa isso numa das afirmações dele. Receberá 100 vezes mais no meu reino. Que promessa tremenda! Eu dei na aula na Barra, que teve um gaiato aqui que foi lá e ouviu, né? Eu mostrei a parábola de Lucas 19. O prêmio do galardão no reino é reinar sobre cidades aqui no mundo com Jesus, quando ele voltar. Isso não está na Bíblia! Aí eu mostrei para um que entende, ele disse, não está na Bíblia. Eu disse, eu vou fazer uma aposta? Aí eu fui lá e disse, uau! Ele veio com cara de tacho, eu disse, uau, não está na Bíblia? O que é isso? Quem aplicou a sua mina vai receber 10 cidades, outras 5 e outra 1 cidade para reinar. Agora, depois eu vou te pegar as parábolas. No Apocalipse fala, quem perseverar, quem viver a vida da igreja vai reinar com Jesus no milênio com cetro de autoridade. É preferível você perder a sua herança aqui embaixo, nesse mundo, mas não perder 10 cidades para se governar. Porque quando Jesus voltar, nós vamos herdar as cidades. Tudo isso agora, nos próximos 1 ano e meio, eu só vou falar sobre isso e você vai ver que todos os textos, as epístolas do Novo Testamento sempre enfocam o reino milenar e não a nossa vida aqui no mundo. A era da igreja é só para me preparar para ir para o reino ou não. Porque o martelo do tribunal de Cristo vai dizer, esse vai para o reino, esse não. Vou te mostrar textos que as pessoas... Jesus disse, se ele confessar o nosso nome diante de quem? Dos anjos e não de Deus.
esse vai para o reino. Se ele não confessar o teu nome diante do anjo, que anjo, pastor? Está tudo na parábola. É porque nós não lemos. Mais um minuto, está acabando. Lembra quando vocês eram expostos à vergonha? Em 13, por um lado expostos ao ridículo, espetáculos com insultos e aflições. Por outro lado, vos tornaste participantes com os que foram tratados da mesma maneira. Pois não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o despojo dos vossos bens, sabendo que vós mesmos possuís patrimônio superior e permanente, ou seja, reino milenar. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Que recompensa? Reino milenar. Ele estava dizendo, vocês têm a esperança, era o reino milenar que estava lá no início. Não abandoneis a vossa confiança, que tem o quê? Espera aí. Que tem uma grande recompensa. Ai, se eu acabasse tudo, não dá. Pois tendes necessidade de perseverança. Na próxima aula eu vou terminar com isso e vou usar a quinta recompensa. Só vou ler agora para você. Você já vai entender o que vai estar escrito aqui. 36. Pois tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Ei, que promessa? O céu é promessa? Não! O céu já é garantido. O céu não é promessa. Promessa é alguma coisa que ele prometeu que você vai entrar. Tem que perseverar, senão você não vai alcançar o quê? A promessa. Ó, tem que fazer a vontade de Deus, tem que perseverar. Mas, só para terminar a leitura. Quero fazer um agradecimento aqui. Tá, só um minutinho. 37. Pois ainda, bem, em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é que daqui a pouquinho está vindo e não vai tardará? Jesus. Ah, essa é a frase mais mal entendida. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, hein? Nele a minha alma não se agrada. Você já ouviu pregar sobre essa frase aqui? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição ou para a ruína, mas somos os da fé para ganhar a alma. Você já ouviu isso? Você não pode perder a salvação. Isso no contexto não tem nada a ver com isso. Retroceder para a perdição não é perder a salvação. Deu para você entender? Eu terminei. Na próxima aula vamos falar um pouquinho, que tem alguns detalhes aqui, mas você já descobriu o que é o reino. E o assunto é muito sério. Então eu tenho que perseverar, eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que me estimular uns aos outros. Eu preciso que você me estimule, eu preciso estimular você, porque nós estamos numa corrida, numa batalha. Né? A minha luta não é contra o diabo, que graças a Deus ele foi destruído já na cruz. Mas a minha luta é contra a minha alma, a minha carne. É contra o fato de eu tenho que amar os irmãos. Eu não posso... Você acha que todas as vezes eu tenho vontade de vir à igreja, de dar aula? Você acha? Hein? Lógico que não. Você também não. Não é? A gente tem que esmurrar o corpo. Porque tem o reino. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá para abençoar. E nós temos que vir aqui para aprender. Mas a igreja é isso. E é tão simples, ao mesmo tempo é difícil. Por isso que a sabedoria de Jesus é tremenda. Ele disse, tem 1000 anos para reinar comigo. Eu vou dar cidades, eu vou dar tudo e tudo. Basta vocês fazerem isso. Irmãos, uns aos outros. Mas é amor sem fingimento, sincero, de verdade. Sem cera. Sem cera. Não é da boca para fora, porque quem faz isso é severo juízo, está errando o alvo e isso e aquilo.
Eu estou falando a verdade porque eu não quero perder o reino. Eu não quero. Eu estou me esmurrando. Não é fácil, irmãos. Mas graças a Deus que o reino milenar... Você sabe o que é reinar nesse mundo ao lado de Jesus, com o corpo glorificado, junto com os irmãos? É a coisa mais gloriosa que tem. Agora, você sabe o que é a pior coisa nesse mundo? É não reinar com Jesus e com os vencedores e ficar numa punição durante 1000 anos. Por isso Paulo está dizendo, lembra, vocês foram encarcerados, abriram mão, tem um patrimônio superior, tem um reino. Gente, vale qualquer... Paulo disse, tanto faz eu viver e morrer, não pode me matar. Ele queria o reino. Eu vou mostrar as 3 fases do ministério de Paulo. O primeiro ele não sabia que tinha o reino. A segunda fase ele ainda tinha dúvida. Só no final ele disse, eu sei que agora o reino está garantido. E antes de morrer tenha certeza disso, meu amigo. Ah, mas a sua salvação? Garantida. A salvação, viver no céu, é depois de 1000 anos. Por isso que ele falou, né? Combati o combate, guardei a carreira, a corrida, e o prêmio já está reservado. Prêmio não é salvação, prêmio é graça. Prêmio é alguma coisa que você conquista ou não. Não, pastor, ele ainda fala assim, agora eu sei. Sei, exatamente. Eu vou usar as 3, essa é a terceira. Ele disse, sabe o que ele falou? O anjo da morte apareceu a ele na véspera e disse, meu amigo, amanhã vão cortar o teu pescoço. Ele, glória a Deus. Ele descreveu da prisão e disse, agora eu já sei, acabou. Tanto faz nem aqui lá. Por quê? Ele tinha certeza que a vida dele foi gasta no evangelho, ele não tinha nada. Ele disse, pode me chicotear, pode me bater, pode fazer o que for, perseguir. Mas o reino agora eu tenho certeza. Antes de morrer você tem que ter certeza que você vai para o reino. É por isso que eu estou falando a verdade. Vou te dizer passos concretos que você tem que fazer. É muito fácil, desde que você tenha primeiro a visão do reino. Porque se você não tiver, você vai ser muito abençoado aqui, você vai ganhar isso, vai ter um bom casamento e tudo, mas morreu... Vem o julgamento. Eu vou te preparar para você no julgamento. São coisas tão simples e tão fáceis que com certeza o Senhor vai. Se você está ouvindo até agora e não vai abandonar as próximas aulas, eu vou dizer uma coisa, você vai para o reino. Amém. Cara, vai, não tem como. Por isso que eu não prego outra coisa. Eu não prego outra coisa. Eu preciso de estímulo na igreja? Preciso. Os irmãos, me ajudem. Eu preciso de estímulo. Porque às vezes não é fácil. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Para mim é muito... Eu falei, meu Deus do céu, toda sexta-feira eu desço, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Vou e volto. Eu cheguei a pensar, eu disse assim o seguinte, eu vou dar aula de domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Não é cansativo, é dinheiro, é tempo, é isso, aquilo. Eu falei. Aí a Raquel falou, eu falei, não vou! Eu cheguei aqui num domingo numa aula e eu falei, hoje eu vou avisar no final da aula. Eu consegui? Nunca. Eu, por mim, abriria ainda outro dia aqui, porque tem tanto, a gente tem que correr, gente. Irmã, eu vejo nisso uma declaração de amor, não é verdade? Né? Eu vejo, olha, muito obrigado. Eu tenho que morar aqui e ir lá. Tem uma casinha lá, um quartinho lá no seu quarto, tem? Tem um quartinho lá na casa do Fábio. Tem, pois é. Gente, mas eu não vou. Eu vou vir aqui. Eu não abro mão, sabe por quê? Gente, eu estou numa corrida e eu preciso que você me estimule, que você me ajude, porque não é fácil. Hein? Por isso que eu vejo. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Já passou da hora. Eu estava em Teresópolis num dia, andando na rua. Dedé, posso falar? Eu sou carne e osso. Eu estava num dia, eu falei, meu Deus, eu vou hoje, vou lá. Eu estava precisando só de estímulo. O Dedé me liga. Eu estava entrando no supermercado Extra, lembra disso? Eu ainda estava com raiva, porque eu já tinha andado desde o alto.
carregando coisa, ainda tinha que parar no supermercado. Pior, desculpa, propaganda. Que supermercado chinfrim? É fila que não tem. O de lá então, oh, meu Deus, levei um susto, alguém me tocou. Eu falei, ainda tem que entrar nessa porcaria para comprar, e eu não tinha como fugir, eu disse, eu já não aguento. Aí o Dedé me liga. Aí eu falei assim, amor, vai lá, resolve a parada, entra na fila, que o Dedé começou a falar, pastor, eu vi uma mensagem, ele começou, gente, sempre, foi ou não foi? E ele tinha acabado de ligar para o seu pai, ele tinha ouvido uma mensagem, não sei o que, e eu estava precisando, fala que o teu servo ouve e tal, e ele falando, começou a profetizar, orando em língua no telefone, eu andando no estacionamento do eixo daqui para lá, orando em língua, amém, glória, ele não estava nem aí. E o Dedé falando isso, aquilo, profetizando, só me alimenta. Eu saí dali, eu disse que eu estou pronto para ir para o Rio agora. Tá vendo? O quê? Foi ou não foi? Depois ele vai testemunhar aqui as coisas que foi, e profetizou, e teve uma visão, isso, aquilo. Eu creio nisso. Eu creio, gente. Amém? Depois você comenta aí com a galera o que foi. Foi tão bom, eu disse, Jesus. E naquela hora Deus vem, um milagre, veio uma pessoa, mandou um dinheiro lá da Europa. Eu falei, meu Deus, nunca tinha acontecido. E eu peguei, fomos. Gente, eu prometo que todo domingo vou estar aqui, com jogo, sem jogo, seja o que for, com bandeira do Brasil, com bandeira da Espanha, não me importa. Pode ser o que for. Você vem no forró? Vou estar no forró, se querem pintar minha cara, eu faço qualquer coisa. Eu vou, compro chapéu, eu não me importo. Eu faço qualquer coisa para te levar para o reino e para ir para o reino. Porque é sério, amém? Se você quer nos ajudar, temos ofertas, envelopes, fique à vontade. E a última palavra da minha mulher, né? Porque eu vou sentar agora. Não, é só que eu recebi um telefonema agora. Eu vi que você estava. Ai, da Europa? Não, do Zé. Ah, peraí. Eu acho que você vai precisar disso aqui. E nós tínhamos orado aqui por ele. Ah, tá, entendi. Que ele tinha tido muita enxaqueca e foi acusado o filho dele, que ele estava com um nervo no cérebro inflamado, uma coisa assim. Peraí. E isso você sabe que mexe, né, com a cabeça, é uma coisa. Filho adolescente? Não, ele não é adolescente, ele já tem uns 20 e poucos anos. Ele não é adolescente? Mas ele agora disse que... E o meu irmão, ele não é... O meu irmão não é... Ele... Assim. Porque tá gravando, ainda tá na internet. Tá. Fala. E Deus está usando isso para trazer o meu irmão mais perto de Deus. E ele agora quis agradecer, me ligou para dizer que não tem nada. Os médicos não acharam nada e ele está normal, está tomando a medicação, mas que esse perigo não tem. Então eu agradecer muito a Deus e gostaria de agradecer agora e quero que você agradeça comigo, porque não é fácil. E ele é filho único, é o queridinho do meu irmão. É então, atleta? Ele é. Então, vamos levantar a mão, vamos declarar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor e o teu carinho, Senhor, que o Senhor demonstra, Senhor, para cada um, ó Deus. Tu sabe como buscar, Senhor, os teus filhos em amor, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua mão milagrosa sobre a vida do Gabriel, Senhor. Deus, nós colocamos ele no teu altar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que ele é teu filho, Senhor, e queremos, ó Pai, que essa enfermidade seja curada, Senhor Deus. Definitivamente, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Eu te louvo, obrigada pela vida do meu irmão, Senhor. Que tu possas estar edificando a vida dele, Senhor Deus, com essa experiência, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa reunião, Senhor, pelo estudo da tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar, Senhor Deus, firmes, Senhor, na tua palavra, Senhor Deus. Não em teoria, Senhor, mas na prática, Senhor. Na prática do amor sincero, Senhor.
Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. E lembramos, ó Deus, de todos aqueles que estão na internet, Senhor. Que estão ouvindo, Senhor. Aqueles que estão longe, Senhor. Aqueles que se sentem só, Deus. Ó Pai, tu és o nosso consolo, Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai, porque a tua palavra, Senhor, promete, Senhor, estar conosco todos os dias, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo amor que nos une, Senhor. O amor sincero, Senhor, do corpo de Cristo, Senhor. Independente, Senhor, de denominação, Senhor. Nós somos um no Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e declaramos, Senhor, uma semana de vitória, Senhor. Uma semana, Senhor Deus, andando no teu Espírito, Senhor. Declarando, Senhor, as bênçãos, Senhor, vindas das tuas mãos, Senhor. Coloca diante de ti a vida da minha mãe que vai viajar, Senhor. Toma conta dela, Senhor Deus. Dá a saúde, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por essa reunião, Senhor. O teu Espírito Santo esteve aqui, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja. Boa noite, gente. Até próximo domingo, 7 horas, vamos começar a gravação. Você que está aí na internet, meus filhos aí nos Estados Unidos, irmãos, amigos, obrigado, com carinho, amor, que a gente está sempre em contato pelo telefone. Nossos irmãos aí na Europa também, não precisamos falar o nome. E outras pessoas que estão ouvindo também pelo Brasil aí, que eu me surpreendi com alguns irmãos lá do Nordeste. Enfim, a palavra está entrando aonde Deus quer. E não vão ser muitas pessoas, porque o reino de Deus é tomado por violência. Mas aqueles que estão ouvindo têm muita chance e vão, eu creio que vão, porque Deus não vai permitir que você ouça uma palavra para você ficar de fora, né? Amém? Boa noite então, em nome de Jesus, até domingo às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Amém.